Eu vou conversar agora com a Joelma Abreu, que vai trazer informações sobre a conclusão de um inquérito pela Polícia Civil sobre o assassinato da ex-comandante da Guarda Municipal de Parnaíba, Penélope Brito, e do vereador Ticiano Ribeiro, e apontou Francisco Fernando de Oliveira Castro como autor do feminicídio e homicídio qualificado. Joelma Abreu vai trazer os detalhes e antes, você vê aí imagens. A vítima, a outra vítima e o acusado. Coloca o GC aí, Fabrício. E aí o táxi que foi atingido. O acusado em fuga, aí os dois, que não havia, meu primo, muita dúvida. Mas você tem que concluir o inquérito oficialmente. Mas não havia nenhuma dúvida, nenhum tipo de questionamento sobre tudo que aconteceu. Você vê as imagens aí das câmeras de segurança próximas ao local onde o duplo homicídio aconteceu. Joelma Abreu, boa tarde, seja bem-vinda. Como eu disse, é um inquérito que não tem muita dificuldade, Joelma, porque todos os elementos estão presentes na cena do crime, com imagens das câmeras de segurança, com apreensões feitas pela polícia, quer dizer, o armamento, tudo na residência dele, carro. Então, era só uma questão de dias para a polícia apresentar o resultado. Exatamente, Douglas. Boa tarde para você e para todos que acompanham nossa audiência pelo Sistema de Comunicação. O Francisco Fernando deve responder pelo crime de feminicídio consumado, homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A polícia concluiu o inquérito por meio do DHPP, do Núcleo de Feminicídio, que está responsável pela investigação. Quem conduz essa investigação é a delegada Natália Figueiredo. E ao longo da investigação, Douglas, a delegada ouviu várias pessoas, familiares do Francisco Fernando, familiares da Penélope e também do Ticiano, todas as pessoas. E a delegada descobriu que a Penélope vivia em um relacionamento abusivo. Tudo aconteceu, muitas pessoas pensam e inclusive dão uma opinião sobre esse caso, dizendo que a Penélope teria traído o Francisco Fernando, mas segundo as investigações, aconteceu que o Francisco Fernando exigiu que a Penélope saísse ali do comando da Guarda Civil, porque ele não aceitava, queria que ela saísse, e ele disse: Penélope, ou você sai ou o nosso relacionamento não vai progredir, não vai para frente. Ela, obviamente, não saiu e o casamento deles terminou. Ele que quis terminar. Depois, ele se arrependeu e quis voltar. E a Penélope disse que não ia voltar. E desde então começou a perseguição. Ela já tinha crises de ansiedade. Inclusive, Douglas, ela chegou a cogitar um pedido de medida protetiva contra o Francisco Fernando. Mas teve um certo momento que o Francisco Fernando estava se relacionando com uma moça. Então, a Penélope imaginou de que ele já teria superado o relacionamento, já estava seguindo a vida dele e baixou a guarda, já não estava tão vigilante. Foi nesse momento que o Francisco Fernando planejou todo esse crime. A polícia acredita que se trata de um crime premeditado pelo Francisco Fernando. Ontem, a delegada concedeu entrevista à imprensa e trouxe mais detalhes em relação a esse caso. Vamos conferir. O inquérito foi concluído pela delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O guarda civil Francisco Fernando foi indiciado pelas mortes de Penélope Brito, comandante da Guarda Civil de Parnaíba, e do vereador Ticiano Ribeiro. O acusado também deve responder pela tentativa de homicídio de um taxista.
Nós concluímos pela prática do feminicídio consumado e majorado, figurando como vítima a Guarda Municipal Penélope, homicídio qualificado de Ticiano, vereador de Parnaíba, qualificadora no sentido de motivo torpe, meio cruel, sem chance de defesa à vítima, perigo comum e também, por meio do laudo pericial, nós tivemos certeza da arma utilizada no crime, que se tratava de uma pistola 9mm. E o próprio Código Penal coloca como qualificadora também o uso pelo agente de uma arma de uso restrito, né? Além disso, nós ouvimos e também foi submetida à perícia o taxista que estava no local, o senhor Paulo César. E, através até mesmo da sua oitiva, ficou muito claro para a gente que o Francisco Fernando, ao realizar os disparos da forma como ele realizou, ele assumiu sim o risco de produção de resultado morte de outras pessoas que estavam no local. Segundo a investigação, Francisco não aceitava o fim do relacionamento com Penélope e mantinha um comportamento controlador. Penélope chegou a cogitar uma medida protetiva. O vereador e a comandante da Guarda Civil morreram aqui nesta rua, no centro de Teresina, em plena luz do dia, sem qualquer chance de defesa. No dia anterior ao crime, Ticiano tinha postado nas redes sociais que estaria na capital buscando recursos para a cidade de Parnaíba. A postagem foi suficiente para que o acusado descobrisse a localização do casal. Confirma-se justamente a história que ele estava de plantão e que por volta das 11 horas da noite ele saiu e veio direto para Teresina. Para nós, já configura uma situação de premeditação, até porque foi trazida até mesmo por amigos próximos, que a Penélope ela até chegou a baixar a guarda em relação às perseguições, porque o Francisco Fernando passou a se relacionar com outra pessoa. Então, para a gente, não basta uma questão de um crime de ímpeto, já que ele se tratava de uma pessoa que já estava se relacionando com alguém. A gente acredita que isso tenha servido, inclusive, como uma estratégia para que a vítima baixasse a guarda. A vítima já estava entrando num processo de ansiedade, segundo os próprios amigos mais próximos nos trouxeram. Se sentia amedrontada, sim, até chegou a dizer a possibilidade de pedir medida protetiva. No entanto, quando Francisco Fernando passou a se relacionar com uma outra pessoa, ela acreditava, então, que ele iria seguir em frente, coisa que não fez, por isso que a gente entende muito no sentido da premeditação. Para a delegada do caso, o crime foi premeditado e não havia qualquer intenção de Fernando se entregar às autoridades. Agora, o inquérito segue para o Ministério Público, que vai decidir sobre a denúncia à Justiça. Enquanto isso, os celulares do suspeito e das vítimas devem passar por perícia. A delegada tinha 7 dias para concluir o inquérito e o inquérito foi concluído, mas algumas diligências ainda vão ser feitas. Uma delas é a perícia no celular do acusado e também das vítimas. Importante lembrar que o Fernando ele saiu do plantão 11 horas no dia anterior do crime e chegou aqui em Teresina para cometer o crime. Ele teve conhecimento da localização do casal após o vereador Ticiano Ribeiro ter feito uma postagem nas redes sociais afirmando que estava em busca de alguns projetos, fazendo algumas atividades relacionadas ao cargo de vereador. Assim, o Francisco Fernando descobriu a localização do casal e veio diretamente executá-los. E é importante, a última vez que eu entrei aqui, Douglas, falando que tinha encontrado, os policiais tinham encontrado um arsenal de armas em um endereço ligado ao Francisco Fernando. Em relação a esse caso, quem está investigando se essas armas, elas são, se o Francisco Fernando tem autorização para ter essas armas ou não, onde foi que ele comprou, é a polícia de Parnaíba. As diligências continuam em relação a esse caso e também cabe ao Ministério Público decidir sobre essa denúncia. Obrigado pela participação. Tem mais alguma informação, Joel? Somente isso, viu? Qualquer coisa eu volto aqui. Tá, e aí, então, esse arsenal, só para tirar a dúvida aqui, Joel, esse arsenal que foi encontrado em um endereço que seria ligado a ele, não foi incluído no inquérito, né? Exatamente. Quem está fazendo a investigação
é a delegacia, é a polícia de Parnaíba, que em breve, certamente, vai trazer resultados dessa investigação e de todo esse arsenal que foi encontrado, que a polícia chegou a esse arsenal a partir de uma denúncia. E todo esse material seria do Francisco Fernando, que era um guarda municipal da cidade de Parnaíba. E, obviamente, a conclusão de que o arsenal pertence a ele, esse fato, claro, será incluído no inquérito pela delegada Natália Figueiredo. Obrigado, Joelma. Eu que agradeço. Qualquer informação, eu volto aqui. Combinado. Olha, a explicação da delegada Natália Figueiredo foi perfeita. Não é? Perfeita. Premeditação, meu primo. Monitoramento das redes sociais do vereador. Quando o vereador faz a postagem, uma postagem dizendo, olha, estou em Teresina para buscar recurso para Parnaíba, em busca de recurso para Parnaíba. Ele sai de Parnaíba às 11 da noite do dia anterior, horas antes da consumação do duplo homicídio. Ele veio doente, estado grave, atrás de tratamento médico? Foi. Tá? Então, veio para cometer o duplo homicídio. O relacionamento abusivo. Mas ele chega para a mulher e diz, olha, você tem que sair da guarda municipal, senão nosso casamento não vai para frente. Mas por quê ela tem que sair da guarda municipal? Será que o grande... Esse homem carregava um arsenal e era responsável pela segurança do patrimônio de Parnaíba. Imagine aí. Será que ele é daquele tempo da... Porque tem muitos homens que são assim. Daquele tempo da Casa Grande de Senzala, a mulher só se vê para procriar, não trabalhava, cuidar da casa, da cozinha. Teve um relacionamento com uma mulher após o término, porque ele terminou o relacionamento. Após o término do relacionamento, ele teve uma fé, digamos assim, com uma mulher lá. Será que realmente ele teve algum sentimento por essa mulher? Ou só foi um engodo, só foi um engano, para que a vítima baixasse a guarda e ele pudesse efetivar aquele que ele já vinha planejando há muito tempo? Então não tem dúvida nenhuma. Tenho certeza que a polícia de Parnaíba vai constatar que esse endereço é ligado a ele e que as armas encontradas são de propriedade dele. É um terrorista, né? Não só um assassino, mas é um terrorista. Isso se fosse nos Estados Unidos, uma nação assim meio que... essa história de... Ele ia ser julgado lá por terrorismo, essa quantidade de arma aí. Olha, a Érica, peraí, a dona Aparecida está aqui, eu vou já conversar com a Aparecida, ela está muito exposta, eu até fiquei impressionado, uma sexta-feira ela está bombando. Oh, que é isso?